Salve, salve, galera! Estamos começando mais um bate-papo bastante interessante aqui no canal do Motorsport.com para fazer a projeção da temporada 2022 da Fórmula 1, tendo como base, claro, e foco o GP do Bahrein, etapa inaugural dessa temporada. E para falar disso, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Lito Cavalcante aqui, nosso parceiraço, já veio aos nossos escritórios, inclusive, e a gente vai bater um papo com ele sobre questões desportivas, técnicas, políticas também da Fórmula 1, porque a temporada promete até por conta da revolução técnica que a gente tem aí com base no regulamento novo. Lito, muito obrigado por ceder seu tempo, a gente sempre é um prazer bater um papo contigo. Eu queria, para começar esse bate-papo, a sua expectativa para a corrida agora e também para a temporada de maneira geral. Vai daí. Oi, Carlos. Oi, Guilherme. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. A expectativa é muito grande. A expectativa de quem está há tanto tempo já sem uma boa corrida de Fórmula 1, um ano que vai suceder o que parece ter sido, para mim, foi a melhor temporada de Fórmula 1 de todos os tempos, regulamento inteiramente novo, pneus novos, modificações técnicas, alguns retoques na legislação esportiva e política comendo solta. Eu acho que são todos ingredientes de um bom campeonato. De fato, política comendo solta, questão técnica vai dar o que falar ainda, e claro, são coisas que se relacionam bastante, especialmente na Fórmula 1. Gui, pode mandar a sua primeira pergunta, por favor. Opa, Lito, prazer estar falando contigo, e vamos começar a falar aí de 2022 com a equipe que está em voga em todos esses últimos anos, né? A Mercedes conquistou 15 dos últimos 16 títulos, só perdeu para o Verstappen ano passado nos pilotos, mas pelo menos para muitos aí a impressão da pré-temporada da Mercedes é de que o carro não está 100%, mas tem muita gente que acredita que é blefe, tem piloto que fala que deu para ver que Hamilton e Russell estavam sofrendo um pouquinho com o carro. Eu queria a tua análise. Será que a Mercedes de fato tem algum problema para esse começo de temporada com o carro? Olha, Gui, o prazer é todo meu falar com você. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você for ver historicamente, a Mercedes sempre foi muito discreta quanto às suas possibilidades em pré-temporadas. No ano passado mesmo, ela não foi a mais impressionante, a mais competente, a mais veloz na pré-temporada, fez a pole position e ganhou a primeira corrida. Quer dizer, ganhou aquela corrida meio confusa que já deu ali as primeiras tintas do que seria o ano, principalmente pelas intervenções da direção de prova, do Michael Masi, mas ganhou. Estava lá brigando, ganhou. Tinha o potencial que não mostrou na pré-temporada. Então, essa é uma das indicações que a gente tem que considerar. A outra, o Carlos Sainz, da Ferrari, deixou muito claro, ele falando, olha, eu não vou falar muito, só vou falar que a gente tem todos os dados de GPS e quando a gente projeta, ela está tão rápida quanto a Ferrari. Então, é uma situação que a gente tem que esperar para ver. Eu, honestamente, acredito que mesmo que ela tendo problemas na pré-temporada, ela tem uma capacidade de engenharia enorme, infinita, e tem, portanto, meios de chegar já à prova de classificação bastante mais evoluído do que estava na pré-temporada. Se vai ser suficiente para brigar pela pole ou por um lugar na primeira fila, a gente vai ter que esperar para ver. Mas eu espero bem mais do que a Mercedes mostrou na pré-temporada. Lito, aproveitando o gancho da sua resposta aí do debate, digamos, proposto pelo Gui, claro, a gente tem que falar da Red Bull, né? Campeã com Verstappen em 2021, e foi um dos destaques da pré-temporada. Na minha opinião, escondeu um pouquinho o jogo na Espanha, mas no Bahrein veio mais à tona, digamos, o potencial da Red Bull para essa temporada 2022. Queria que você fizesse uma análise do time austríaco e principalmente essa hierarquização, se é que é possível, antes da gente ver a corrida inicial, porque eu concordo muito com o que você diz, né? A Mercedes tem uma capacidade de recuperação muito grande, então a gente tem que esperar para ver. Mas o fato é que a Red Bull teve quilometragem e teve tempo de volta, também com algumas soluções técnicas interessantes. Lito? Ela teve realmente um sábado, o último dia, que corrigiu, que passou por cima de todos os dias de menor brilho, mas sempre teve algum problema inicial no câmbio, que é normal. Carcaça de câmbio, a chamada caixa seca, ela foi renovada em todos os carros, que é para poder caber num chassi que é inteiramente novo, a mesma coisa foi feita para os motores, mas conceitualmente o que está lá dentro é basicamente igual, com algumas evoluções.
a não ser a exceção da Alpine, motor Renault, que é inteiramente diferente, mas também o da Ferrari, desculpe, são duas exceções no caso. Mas ela estava sempre ali, não era a estrela que foi a Ferrari até a sexta-feira, mas era sempre uma das equipes muito próximas, sempre o segundo. Quando instalou os novos sidepods, as novas laterais, ela parece ter resolvido, não só com isso, mas parece ter resolvido o problema da ondulação, a golfinhada, ou porpoising, em inglês, né? Que é um fenômeno aerodinâmico que dá uma estolada, perde pressão aerodinâmica. Bom, quem está acostumado, o espectador do motorsport.com conhece bem, não precisa explicar o ABC para eles. Então, parece que com aquelas laterais eles conseguiram resolver isso, aumentaram um pouco a altura em relação ao solo da traseira do carro, não é o high rake que se falava ano passado, é muito pouco, mas com isso eles reduziram a possibilidade do carro bater o fundo, que é o que causa essa estolagem da pressão aerodinâmica. Então, parece que eles encontraram um caminho. Agora é a tal história, quando uma equipe encontra um caminho que é facilmente detectável até olho nu, como foi o caso da Red Bull, todas seguem por ali. Então também depois a Mercedes já saiu com um carro um pouco mais alto atrás, parece que eles estão encontrando o caminho. Não tem muito mistério a solução desse propósito, é um custo alto. Se você levantar a suspensão, o carro não vai mais bater o fundo, mas também você vai elevar o centro de gravidade, o carro vai perder desempenho em curvas, vai ficar mais lento, vai perder agilidade. Um carro que já é pouco ágil nas curvas de baixa, porque nas curvas de baixa você não tem aquela velocidade que vai gerar muita pressão aerodinâmica, o carro vai se tornar, para o piloto e para os engenheiros, insuportavelmente lento. Então eles ficam procurando outras soluções. Mas quando chega a hora da verdade, ou seja, a prova da desclassificação, vai como dá. E o como dá aí, no caso, é levantar a suspensão. Levantar o mínimo possível, mas levantar. Me parece que esse foi, inclusive, o problema da Mercedes. A impressão que eu tive, comentários que eu ouvi de alguns colegas que estavam lá, é que exatamente isso. A Mercedes trabalhou muito para encontrar o limite dessa altura maior em relação ao solo. Mas a Red Bull foi bastante constante e nessa pré-temporada, uma pré-temporada de um ano que vai ter um regulamento novo, que tem muita coisa nova, eu acho que é mais importante a quilometragem do que alguns décimos ou até um meio segundo em termos de um tempo que não vai se repetir na prova de classificação nas mesmas condições, porque não é o mesmo tipo de pneus, os pneus que vão ser usados na corrida são os três mais duros, 1, 2, 3, e todos os tempos rápidos, à exceção do Bottas, que foi uma volta para caçar manchetes, foram com 4 ou 5. Então, são condições inteiramente diferentes. E entra aí também o problema do clima, né? Porque os treinos, primeiro e terceiro, treinos livres, vão ser às 15 horas locais, lá no Bahrein. E a prova, o segundo treino, a prova de classificação e a corrida, vão ser das 6 para frente, 6 horas, crepúsculo, 18 horas. Então, a hora que a temperatura está baixando. Foi a hora que o Magnussen e o Schumacher, o Mick Schumacher, conquistaram tempos que não repetiram em condições normais, em outras condições, em outros horários. Então, é tudo muito, muito diferente. Para mim, o importante dessa pré-temporada, o mais importante dessa pré-temporada, foi a quilometragem, não os tempos. Mas eu gostei, Gui, do Bottas caçando manchete. De fato, foi o que a gente viu, né, Gui? Manda bala. Ô Lito, e a gente tá falando de Mercedes, eu até quero pegar um pouco o cara que é oficialmente o piloto número 1 da Mercedes, o Hamilton. O Martin Brundle, que é o ex-piloto, hoje comentarista da Sky Sports Fórmula 1, ele deu uma declaração interessante, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, inclusive foi um tema de debate entre a gente aqui do Motorsport essa semana, que ele falou que o Hamilton tem a capacidade de voltar e ser uma força da natureza, ser teoricamente ainda melhor do que ele foi nos outros anos. A gente já vinha falando em temporadas anteriores que o Hamilton estava no nível de pilotagem muito alto. Hamilton tem janela ainda para melhorar, para seguir crescendo e ser um piloto melhor do que ele foi nas temporadas anteriores? Tem como o Hamilton ser melhor do que ele foi no GP de São Paulo? É basicamente essa pergunta aí. Olha, melhor do que aquilo, eu acho que é meio difícil de esperar, é pedir muito. Mas o que eu acredito, sim,
o que eu estou esperando, estou na expectativa, não é hope, é expect, né? É um Hamilton muito mais consistente naquele padrão. O Hamilton que vem aí é um Hamilton, não vou dizer humilhado, mas dolorido, querendo mostrar que ele ainda é o piloto, que não é o Verstappen, que o Verstappen foi campeão, sem entrar em discussões, mas foi campeão de uma maneira de exceção, né? Uma maneira discutível, conturbada. E ele quer mostrar quem ele é. E isso ficou claro na hora que, no último dia da pré-temporada de Barcelona, na hora que ele esvaziou, terminando os treinos, ele esvaziou o tanque, botou pneu C5 e fez questão de sair de Barcelona como o piloto mais rápido do dia. Para mim, aquilo ali foi um tiro de advertência. Tá? E ele, pelo lado físico, pelo lado psicológico, eu não tenho dúvidas, porque ele é praticamente um atleta olímpico, como quase todos os pilotos da Fórmula 1. E como a Fórmula 1 não é uma corrida de 100 metros, não é um tiro, não é uma prova que vai te exigir tanto fisicamente, mas principalmente mentalmente, eu acho que ele pode sim ser, por mais vezes, o piloto que ele foi em Interlagos no ano passado. Lito, aproveitando o gancho, o Verstappen, como é que você acha que ele chega mentalmente para essa temporada? E claro, campeão do mundo, deve estar com a confiança em alta, é um pilotaço assim como o Hamilton, mas puxando aí pelo gancho da sua resposta em relação ao heptacampeão mundial, como é que você avalia esse começo de temporada 2022 do Verstappen, que é muito mais novo, tem um perfil muito diferente do Hamilton, né? O Hamilton é um pouco mais político, polido especialmente. Como é que você avalia o holandês aí? Eu acho que o Verstappen vem fortalecido, porque agora ele tirou o peso de não ter sido ainda campeão. Ele é um piloto tão rápido, tão eficiente, hoje tão eficiente, quanto o Hamilton. Mas ele não tinha ainda o laurel, ele não tinha o título de campeão. Isso tira o peso da cabeça do piloto. Então, ele tem isso agora. Eu acredito no Verstappen mais equilibrado, com agressividade mais contida, como a do Hamilton. O Hamilton é tão agressivo quanto o Verstappen, só que em horas necessárias, enquanto o Verstappen, certas horas, ele vai além do que aquele momento exige. Eu acho que esse Verstappen já vai ficar, o atual, já vai ficar um pouco mais polido, um pouco mais calmo, um pouco mais refletido. Já sou campeão. Isso vai fazer uma diferença grande na cabeça dele. Pode ser o que for, ele é um ser humano, isso é para todo mundo. Depois que você consegue a primeira vez um feito, repeti-lo já é mais fácil. Por outro lado, quando você chega no topo, se manter no topo é mais difícil. Mas aí, como você já falou, Carlos, ele tem ao lado dele a idade menor, né? Ele é mais novo fisicamente, ele suporta mais as cargas. Vamos ver, eu acho que vai ser, os dois pilotos vão chegar em momentos que eles nunca, em situações em que eles nunca tiveram antes. Ô Lito, e você falou sobre a questão do porpoising, eu acho legal a gente entrar também nos quesitos técnicos que a gente viu aí na pré-temporada, e ainda no tópico Mercedes eles deram uma inovada, né? Chamaram a atenção por duas coisas que eles apresentaram. Aqueles sidepods bem minimalistas, praticamente inexistentes, e o espelho que deixa de ser uma parte, entre aspas, neutra e passa a ser um componente aerodinâmico, com aletas, com paletas. O que você achou dessas novidades que a Mercedes trouxe aí, técnicas, para 2022? Olha, aquele sidepod, não é que... se falou, forma de falar, na sidepod zero. Zero na parte de cima. Na parte de baixo, você vê que eles são bastante volumosos. É ali que eles conseguiram fazer um rebaixamento de tudo que vai na parte lateral de um carro. Eletrônicas, trocadores de calor, radiador. Para quem não está muito acostumado com o aspecto técnico, o trocador de calor é um radiador, só que ele não refrigera água, ele refrigera ar. Ele funciona principalmente em tubos. E para isso, a Mercedes é muito antenada, ela é muito ligada. Ela recorreu aos serviços de uma empresa, a Reaction Rocket Engineering, que está lá oferecendo os serviços dela para quem quiser melhorar as suas formas aerodinâmicas, quem quiser diminuir a área frontal de um carro. A área frontal não quer dizer lá na frente, não. Se você olhar um carro de frente, você vê tudo aquilo que vai oferecer resistência ao ar. Inclusive, os pneus traseiros fazem parte da área frontal. A área frontal é uma fotografia chapada da frente do carro de frente. Então, eles conseguiram reduzir
eles conseguem reduzir para qualquer carro, eles fazem esse trabalho. A Mercedes foi lá e falou, olha, vamos trabalhar aqui na redução dos radiadores. Eles trabalharam muito, fizeram radiadores através de impressão 3D. Você, com a impressão 3D, consegue muito mais eficiência no produto final. Você faz a parede do radiador exatamente na espessura que você quer. A separação ali das colmeias é exatamente, mas exatamente, milimetricamente, como você planejou, que você não consegue nos outros métodos de fabricação. Sempre vai sobrar milímetros aqui e ali, que somados dão centímetros, e centímetros naquelas laterais daqueles carros, dos carros de Fórmula 1, valem ouro. E foi isso que a Mercedes conseguiu fazer. Por outro lado, ela teve que colocar também radiadores na parte de cima da carenagem do motor, como a Alpine já tinha feito. Com isso, ela abriu mão de um pouco do centro de gravidade. O carro ficou um pouco mais alto, ficou com um pouco mais de massa alta. Mas aí a aerodinâmica é a rainha, é ela que manda. Então, meu senhor centro de gravidade, me desculpe, mas o senhor vai pagar essa conta, porque vai tudo aqui privilegiar a aerodinâmica. Foi uma solução sensacional. E adivinha o que a Red Bull fez no sábado? Apareceu também com as laterais, com as caixas laterais mais baixas, mais trabalhadas, mostrando que eles exploraram também mais aquele espaço. Então, eles criaram dutos, caminhos para o ar que eles não tinham antes e conseguiram evoluir bastante. Então, são soluções bastante interessantes. Eu achei aquilo sensacional. Eu tenho uma queda pela engenharia, uma paixão mesmo pela engenharia. Achei aquilo até emocionante, né? Esquisitices minhas, desculpem. Mas já as partes aquelas aletas que servem ali, que na verdade são as estruturas anti-impacto, né? São cones deformáveis que, à medida que tem um impacto lateral, eles vão cedendo e vão absorvendo energia, de modo que quando o cockpit, o habitáculo do carro, chegar ao guardrail, ao muro, já chega com muita energia dissipada. O choque é bem menor. São obrigatórias. Antes, eles ficavam dentro das laterais, dentro dos sidepods, disfarçados ali. A Mercedes separou por quê? Porque o sidepod dela é lá embaixo. Lá embaixo são duas estruturas por cada lado, ou seja, duas embaixo, uma do lado direito e do lado esquerdo, e duas em cima. As de baixo estão dentro dos sidepods, que são baixos. As de cima não tinha como ficar. Então elas foram postas ali, fez-se uma carenagem, e já que está fazendo uma carenagem, já que o regulamento permite, vamos criar aqui uma aleta. Se pôs ali também como fixação para o espelho, mas quando termina o espelho ainda tem duas aletas ali soltas no ar. Então não dá nem para disfarçar, e não é proibido, é uma inovação técnica e como tal deve ser aplaudida, criou-se ali mais um apêndice aerodinâmico. É legal, não tem a menor dúvida. Isso a FIA já acompanhou todos os desenhos, tudo aquilo ali, não tem surpresa para a FIA, então ela concorda que é legal. Mas esse novo sistema de governança que foi introduzido em 2020, que já serviu para eliminar aquele DAS, que era o sistema que permitia a Mercedes mudar o alinhamento das rodas dianteiras, puxando o volante como se fosse um manche, ali tem um sistema de 30 votos. 10 votos Fórmula 1, 10 votos Liberty Media, que é a promotora da Fórmula 1, e 10 votos das equipes. Não precisa mais unanimidade, precisa ter 28 votos. FIA e Fórmula 1 votam em bloco. Normalmente elas atendem o pleito de quem está com alguma reclamação. Aí tudo se define entre as equipes, e aí entra a parte política. A Mercedes fornece motor para ela mesma e para mais 3 equipes. Tá? Aston Martin, Williams e McLaren. Aston Martin, por ligações empresariais e também afetivas, o Lawrence Stroll e o Toto Wolff são muito amigos, e o Toto Wolff comprou até um pequeno percentual de ações da Aston Martin, quando o Lawrence Stroll comprou, ele que deu impulso para Aston Martin passar de Force India a Racing Point, depois a Aston Martin, tem ali um contencioso de favores, de troca de favores. Então, muito provavelmente, o Lawrence Stroll ou Aston Martin vai votar junto com a Mercedes. São 2 votos. 2 não bastam, porque 8 ainda seriam contra. Né? Então, eles vão ter que negociar com a Williams e com a McLaren, pelo menos uma das duas, para votar com a Mercedes, ou seja, a favor da manutenção dessas aletas.
Aí já é um aspecto político, já é um aspecto até um trade-off, já é uma negociação, porque tanto Williams quanto McLaren mantêm posições independentes. Mal comparando, e com todo respeito à McLaren e à Williams, são como o nosso centrão, mal afamado centrão, né? Fisiologismo da Fórmula 1 ali. Exatamente. Mas ali, só que ali não é um congresso, né? Então ali é realmente business, ali é normal que aconteça isso. Então vai ter uma negociação, alguma das duas vai levar alguma vantagem que não tem no momento, a Mercedes vai ter que cooptar uma dessas duas equipes. Mas, em termos legais, mais do que comprovado, não tem o menor problema. Agora, em termos de desempenho, a gente vai ter que esperar sexta-feira para começar a ver, porque é um conjunto que totalmente inédito, ainda não se viu, e com esse porpoising, essa ondulação, a Mercedes parece não ter tido tempo ainda de refinar o acerto do carro. Vamos ver o que acontece. Agora, tem também a hipótese de, como sempre, ela está escondendo o jogo, né? Muito legal a resposta do Lito também, porque ela meio que escancara uma correlação que eu acabei fazendo lá atrás, que é essa correlação, digamos, entre a política e o aspecto técnico, né? A questão jurídica, digamos, da solução da Mercedes já está pacificada, mas aí tem a questão política de cooptar, seja Williams, McLaren, Aston Martin, o Lito explicou muito bem. Acho que o Williams seria mais facilmente cooptável aí nesse jogo político. Agora, a gente vai falar de paradigmas de design citando a Ferrari, e eu vou deixar isso para a sequência. Eu queria retomar um aspecto de uma resposta anterior sua, Lito, que é a questão de curva de baixo, o fato de que isso vai ser um desafio para engenheiros, pilotos, enfim. Eu queria que você falasse disso na perspectiva do público, ou seja, com regulamento novo, com essa, teoricamente, perseguição mais facilitada, dá para esperar mais ultrapassagens, mais brigas lado a lado? Como é que você vê essa nova era da Fórmula 1 nesse aspecto? Porque para o público não faz tanta diferença se o carro está 10 km mais rápido ou menos rápido numa curva de baixo. O que interessa é a briga por posição, é a ultrapassagem, é que ele toma lá da K, X aqui, X ali. Como é que você vê isso em 2022, Lito? Mas eu ainda não sei, perdão, eu ainda não sei, e acho que pouca gente sabe, até que ponto vão ser facilitadas as ultrapassagens. Que está mais fácil um carro perseguir o outro? Está. Mas dependendo do piloto que você fala, é muito mais fácil, ou é pouco mais fácil, ou é relativamente mais fácil. Então a gente não teve visualmente essa constatação, porque na pré-temporada cada equipe só pode levar um carro. Então não houve a situação de a equipe mandar seus dois carros para a pista e falar: agora nós vamos verificar como é essa situação. O que houve foi um acordo entre uma equipe e outra, coisa muito rápida, uma tentativazinha ou outra. Houve sim essas ultrapassagens, mas você não sabe até que ponto os dois pilotos estavam se empenhando. Um em conseguir a ultrapassagem e o outro em evitar a ultrapassagem. Mas tem que dar certo. Agora, nas curvas de baixa, isso não vai ser tão sensível. O que vai ser mais sensível nas curvas de baixa é que esses carros são mais difíceis de guiar. E aí vai entrar a capacidade, o talento de cada piloto, de segurar o carro em condições críticas, de mergulhar mais fundo numa freada. Uma qualidade que tinha, por exemplo, até o ano passado, até 2020, se via muito no do Daniel Ricciardo. Ele tem uma capacidade de adiar a freada como ninguém. Vamos ver agora como vai acontecer. Mas nas curvas de baixa, a pressão aerodinâmica não vai ser tão forte, vai ser mais o acerto mecânico. E aí, nesse caso, a gente volta para a velha escola, né? Para a Fórmula 1 de pouca pressão aerodinâmica, para os carros da Fórmula Ford, que não usam nenhum apêndice aerodinâmico ali, escorregando o tempo todo. Então, é mais emocionante. Então, acredito que o principal espetáculo desse ano se veja exatamente nas curvas de baixa e nas disputas de freada que elas devem ocasionar. E vamos prestar atenção, porque curva de baixa o Bahrein tem de sobra, né? Então, pode ser aí um bom indicativo do que a gente vai ter ao longo do ano. Mas, Lito, a gente falou aí de Mercedes e Red Bull, as duas rivais do ano passado. A gente também tem que falar sobre uma equipe que está tentando entrar nesse bolo aí, que é a Ferrari. A Ferrari tinha altas expectativas para essa mudança de regulamento, poder voltar a lutar por vitórias, lutar por título.
e entregou um carro com um design interessante e uma pré-temporada sólida. Andou bastante, muita quilometragem, mais de 100 voltas em praticamente todos os dias e sempre entregando bons tempos de volta. Eu queria que você analisasse a Ferrari sobre esses dois aspectos, o design e a performance. Dá para ver a Ferrari nessa luta aí, pelo menos no começo da temporada? Dá para ver, mas com certa parcimônia. O motor novo realmente é fortíssimo. Ela inovou, ainda não se sabe como, mas se sabe que ela inovou bastante a câmara de combustão, o sistema de combustão, o que vai também repercutir no aproveitamento do MGU-H, o aproveitamento da energia gerada pelo turbo compressor, que é um diferencial muito, muito importante nas unidades de potência atuais, que eu falo de 2014 para cá, desde que foi instituído o motor híbrido. Então, esse é muito interessante. O desenho é bem particular. A Ferrari foi uma das equipes que começou primeiro, mais cedo, esse trabalho, não seguiu a linha de ninguém, como também quase ninguém seguiu a linha de ninguém. É surpreendente o número principalmente laterais, né, que é onde se vai trabalhar mais em termos aerodinâmicos nesse ano. Ela veio com as laterais bastante largas, criou aquele túnel no meio, muita guerra de exaustão, de calor. É bem particular, mas uma coisa já ficou clara: o carro é equilibrado, o carro é bastante equilibrado. O que resta a dúvida é os tempos que a Ferrari virou, o desempenho da Ferrari, né? Ela tomou 7 décimos na compilação dos melhores tempos de cada carro ou de cada piloto nos últimos 3 dias. Ela foi o terceiro mais rápido, desconsiderando o Mick Schumacher, ela foi a segunda mais rápida, tomou 7 décimos do tempo do Verstappen, mas o Verstappen estava com o pneu C5, ela estava com o pneu C4. O tempo do Verstappen foi já no finzinho do treino, o da Ferrari foi antes daquela bandeira vermelha que o Bottas causou ali, interrompendo, fechando a pista antes do término. Então tem uma diferençazinha ali de temperatura. Agora, o que deixa a pulga atrás da orelha é que a Ferrari, por sua metodologia, ela sempre trabalhou, quando ela sai para fazer simulação, em geral, ela sempre sai com menos combustível do que as outras equipes. As equipes trabalham normalmente com 60 quilos e a Ferrari trabalha com 50 quilos. Aí você pode botar no Bahrein especificamente, 350 milésimos de diferença cada 10 quilos. Então já é uma diferença, essa diferença de 7 décimos já passa para 1 segundo. Aí você tira a diferença de pneus, ainda não se tem um parâmetro correto, mas já se sabe que a diferença é mais pronunciada entre um C4 e C5 da atual, dessa geração de Aro 18, é maior do que era no ano passado. Então dá para você acreditar, chegar aí numa Ferrari 3 a 4 décimos mais lento do que a Red Bull. Se for isso, tá ótimo. Ela tem chance de estar brigando lá naquele meio, principalmente porque ela é muito equilibrada. Agora, tudo isso que a gente está falando é em termos de corrida em si, mas é em termos de meio de corrida. Você não pode projetar o que é uma largada com 100, 105 quilos de combustível. Você não pode esquecer também que você, para carregar esse peso, você tem que trabalhar com um carro um pouco mais alto. E esse carro um pouco mais alto vai ser usado também na prova de classificação, porque o acerto, o setup, é um só, da prova de classificação até a corrida. Então, são muitas as variáveis. O que a gente pode dizer é que a Ferrari parece equilibrada, que a Ferrari está, em termos de confiabilidade, está no melhor patamar de todas as equipes. Acho interessante justamente esse aspecto comparativo com o resto do pelotão, né? A gente viu a Ferrari brigando de maneira ferrenha pelo terceiro posto. Me parece, pelo menos por enquanto, até pelo equilíbrio do carro que o Lito mencionou, que ela tá ali no pelotão imediatamente subsequente ao de Red Bull e Mercedes. Vamos ver como que fica o resto do grid aí. A gente vai tratar das outras equipes na sequência, mas, Lito, você citou a questão de gama de pneu com o Aro 18, combustível é muito importante, né? A pré-temporada, a olho nu, ela é um pouco traiçoeira nesse aspecto em termos de análise. Agora, eu queria puxar um pouco mais do lado desportivo, pensando na dupla da Ferrari, Sainz
e Leclerc. O Leclerc dispensa apresentações e o Sainz terminou 2021 na frente dele, até por algumas questões circunstanciais de corrida do próprio Leclerc, mas é fato que o Sainz se adaptou muito bem e era novato, né, na equipe. Então é um negócio que salta aos olhos. Com esse carro bom, equilibrado, para dizer o mínimo, da Ferrari, você vê potenciais brigas aí entre os dois Carlos da Ferrari, ou acha que isso vai ficar para mais tarde, Lito? Não tem a menor dúvida, um vai dar o sangue para ficar na frente do outro. Em termos de velocidade pura, em termos de prova de classificação, o Leclerc é superior. Em termos de corrida, o que a gente vê é um Leclerc mais sujeito a rompantes, com menos controle mental do que o Carlos Sainz. O Carlos Sainz é exemplar em termos de corrida, ele é um piloto cerebral, ele tem uma leitura de corrida Puxou muito boa. O pai. E em termos de, vamos dizer, da política interna, o Sainz é novato na equipe, mas ele vem de uma escola de Fórmula 1, ele tem muito mais tempo de Fórmula 1 do que o Leclerc, e ele passou por uma escola que é uma pós-graduação de política interna, que é a Helmut Marko. E ele começou na Red Bull junto com o Max Verstappen, que já era o Golden Boy, que já era o queridinho do Helmut Marko. Então ele teve todas as, vamos dizer, ele teve muito aprendizado de como proceder numa situação em que você é inicialmente desfavorecido. Então ele aprendeu isso de uma forma, sem contar o conselho do pai, né? Ele é filho de um bicampeão mundial de rally, um homem que sempre trabalhou junto a grandes montadoras, onde a política come solta, onde sempre no board tem alguns falando, para com esse programa de competição, pega esses milhões de dólares ali e monta mais uma fábrica na Turquia, na Índia, o que for. E isso é um ambiente muito político. E o Carlos Sainz sempre foi um dos mestres nessa situação. Carlos Sainz sênior, Carlos Sainz pai. Tanto que até hoje, aos 60 anos, ele ainda é piloto de fábrica no off-road, né? Então, são situações que um pai está sempre instruindo o filho. E o Leclerc, ele é mais explosivo. E o explosivo é o cara mais exposto numa situação como essa. Agora, a pista, Leclerc é superior em prova de classificação. Na corrida, se ele pega a ponta, não tem Hamilton que tire ele de lá, como a gente já viu. Mas o Carlos Sainz é aquele que vai comendo pelas beiradas. Quando chega o final da corrida, ele está sempre bem posicionado. Eu acho que no final do ano, o Sainz, em termos de pontuação, se não estiver à frente, vai estar muito, muito próximo do Leclerc. Mas o Leclerc vai ter os melhores picos, vai ter os melhores resultados individuais. É uma dupla para se prestar bastante atenção aí nessa temporada de 2022. Olito, e se no ano passado a gente tinha um pelotão do meio compacto, né? A gente tinha Ferrari lutando com McLaren, Alpine lutando com AlphaTauri, esse ano a impressão que deixa, pelo menos a pré-temporada, é que o pelotão do meio pode ser até mais compacto, né? A gente teve uma McLaren, apesar dos problemas com os freios, indo bem. A Alpine, apesar de alguns problemas ao longo de Barcelona e Bahrein, também entregou tempos interessantes. E a Aston Martin e a AlphaTauri tiveram pré-temporadas mais sólidas. O que você acha desse pelotão do meio? Promete disputa aí entre essas equipes? Olha, eu acho que a McLaren está num vácuo entre o pelotão do meio. Ele está no pelotão 1,5, entre o primeiro pelotão e o segundo. No Bahrein ela teve problema de freio, de aquecimento de freio, não teve em Barcelona. Quer dizer, não vou dizer que é pontual, mas é nas pistas de mais temperatura, de mais exigência de frenagem. Mas é um carro rápido, eu acho que num dia bom pode estar lá no pelotão da frente, sim. No pelotão do meio, me parece que a Aston Martin progrediu. Tenho dúvidas, tenho pontos de interrogação com a Alpine, porque aquele quarto também foi do Hamilton, foi uma caçada de manchetes, e foi um tempo que o Hamilton conseguiu, apesar do carro. Foi na raça, quem viu aquela volta, viu o Hamilton em um de seus melhores, o Hamilton Alonso em um de seus melhores momentos, vindo de lado, usando o carro como normalmente não se usa numa corrida, mas tem um motor novo, que ainda não se sabe exatamente o que rende, mas teve seus primeiros problemas, mas depois foi mais constante. Mas é um ponto de interrogação. Alfa Romeo, a mesma coisa. Alfa Romeo ganhou velocidade, mas me parece ser um carro extremamente frágil.
Aston Martin bem low profile, bem perfil baixo, andando, bem Vettel, né? Bem aquele esquema de o que vale é o domingo das 2 às 4 ou das 3 às 5, né? O sábado não é tão importante, a sexta-feira e a pré-temporada é para a gente aprender o carro, né? Tem um novo diretor, Mike Stack, se eu não me engano. Crack. Que tem uma ligação afetiva muito grande com o Vettel. Quando o Vettel fez seu primeiro treino sexta-feira, na sexta-feira de 2006, Turquia, ele foi o engenheiro que ficou no rádio com o Vettel. Os dois têm uma amizade muito grande e o Vettel depende muito disso. Ele depende de um ambiente muito carinhoso com ele, né? E vamos ver a Aston Martin o que é que faz. Já os outros, interrogação. A Haas parece ter saído lá daquele fundão, ter entrado nesse pelotão do meio. Não era para se esperar menos. Ela trabalhou ano passado no projeto desse novo carro, mais tempo do que as outras, recebeu o reforço de engenheiros de altíssima qualidade, que é a turma do Simone Resta, que era da Ferrari. Quando chegou a limitação de orçamento, o Mattia Binotto teve que optar, passou para a Haas o Simone Resta e alguns outros engenheiros. O Resta foi o pai daquele carro de 2019, aquela Ferrari de 2019, que era um dos melhores, se não o melhor carro do pelotão. Então, deve haver, sim, uma solução boa para a Haas. Não é um carro inovador, mas é um carro cheio de pequenos detalhes que valem a pena, detalhes comprovados. Então, esse pelotão do meio deve ser onde vai estar a verdadeira emoção esse ano. Pelotão do meio isso sempre promete. Né? O aspecto Simone Resta é bem legal, Lito. Pode completar aqui, peraí. Não, só isso, né? Que pelotão do meio sempre entrega boas disputas e é sempre uma diversão, ainda mais aquelas corridas um pouquinho mais chatas. Mas, Lito, a gente também tem que analisar algumas questões extra-pista que aconteceram aí nos últimos meses e um desenvolvimento, inclusive dos mais recentes, né, que aconteceu ontem, foi a mudança da regra com relação ao safety car. Basicamente, para explicar para a galera que está assistindo, o ano passado, uma das argumentações da Red Bull para contrapor o protesto da Mercedes, o regulamento falava lá que N cars, traduzindo literalmente qualquer carro, e a Red Bull foi para o argumento que N não significa all, que qualquer não significa todos. E agora o regulamento basicamente diz que todos significam todos. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, combinado com a demissão do Michael Masi, a mudança ali na estrutura de direção de prova. Você acha que talvez isso é a FIA um pouco acusando o golpe, falando assim, opa, aconteceu alguma coisa em Abu Dhabi que não deveria ter acontecido? Sem dúvida, a FIA, toda a Fórmula 1 está precisando recuperar a imagem dela, que saiu bastante abalada ali. Seu diretor de prova, a autoridade máxima na corrida, metendo os pés pelas mãos. Eu, pessoalmente, não acredito em dolo, não acredito em má-fé, mas ele simplesmente se perdeu por causa de uma palavrinha. E essa uma palavrinha não estava ali no regulamento por acaso. Isso é uma herança dos tempos do Max Mosley, que era o parceiro do Bernie Ecclestone, foi presidente da FIA e sempre deixou uma faixa de interpretação dos regulamentos para usar aquilo de acordo com as lutas políticas deles. Isso aconteceu, por exemplo, em 2009, quando eles deixaram um artigo dúbio, que foram advertidos pelo próprio Ross Brown, que a redação daquele artigo, que se referia ao difusor, abria espaço para uma interpretação que poderia alterar inteiramente a hierarquia, a distribuição de forças. Ele deixou, porque, além do mais, a briga naquela época era com a Ferrari, e a Ferrari vinha de um 2008 muito forte. Seria uma candidata forte ao 2009. E ele o que fez? Ele deu força para Brown, que era uma equipe que saía do nada, a ex-Honda, comprada por uma libra, sabe? Então era outra história, era uma outra equipe que ninguém esperava nada com aquilo. A Brown fez o difusor duplo e acabou com a Ferrari. Mas isso não estava ali por acaso, aquilo sempre foi proposital. E foi mantido pelo Todd durante os 2 períodos dele à frente da FIA, exatamente com a mesma intenção, manipulação política.
Agora, com o novo presidente e com essa situação, eu não sei se ele que já queria, ele era um opositor ferrenho ao Todd, ou se ele se sentiu obrigado pela necessidade de recuperar a imagem da Fórmula 1, se afastou esse tipo de dúvidas. Como você falou, Guilherme, era uma única palavra, o qualquer pelo todos. Agora já não há mais dúvidas. Então, também o que leva a crer que foi intencional mesmo do novo presidente é o afastamento, o deslocamento do Michael Masi para funções de segurança, né? E a substituição por dois novos, que vão se alternar, dois novos diretores de prova. É preciso que eles se alternem para evitar aquele jogo de pressões contínuo que essas equipes sabem fazer como ninguém, em cima de um diretor de prova, mas o verdadeiro diretor de prova é o Herbie Blash, que foi, junto com o velho Charles Whiting, que era o diretor de prova super respeitado, totalmente incontestado e incontestável. Eles foram mecânicos juntos na Brabham, e eles mesmo sendo mecânicos, eram pessoas muito equilibradas, eram as pessoas que o Bernie Ecclestone, dono da Brabham, encarregava de dar as más notícias para os pilotos. Eles são diplomáticos, têm muita capacidade de convencimento. E o Herbie Blash vai ser a eminência parda, ele que vai ser o verdadeiro diretor de prova. Ele vai estar no ouvido, aquele proselitismo de pé de ouvido, não vá por aí, vá por aqui. Então isso eu acho que mostra uma FIA mais bem intencionada em sua transparência. Interessante esse retrospecto aí do próprio Herbie Blash e do Charlie Whiting, claro. A questão do VAR que a gente vai ter na direção de prova, o novo presidente é um aspecto interessante também da discussão, né? Acho que é meio que as duas coisas, né? A oposição ao Totti, então ele tinha a obrigação moral de mostrar trabalho, mas também o episódio de Abu Dhabi acabou obrigando ele a fazer isso, independentemente de qual era o discurso. Mas muito interessante ouvir o Lito. A questão da redação é algo que a gente está acostumado a ver no aspecto técnico da Fórmula 1, né? A gente discutiu aqui no programa de hoje o espelho da Mercedes, que está lá, espelho, não é bem delimitado o que é o apêndice aerodinâmico, o que não é e tudo mais. O N does not mean all foi o argumento da Red Bull, e a pressão política das equipes faz parte do jogo, né, Lito? Acho que não tem como a gente ignorar esse aspecto, seja da Mercedes, da Red Bull, da Ferrari e tudo mais, especialmente na figura do diretor esportivo. Mas, Lito, obrigado demais pelo seu tempo, pelo bate-papo, sempre muito interessante ouvir o que você tem a dizer sobre Fórmula 1, sobre automobilismo de maneira geral. A gente agradece demais a sua participação, eu, Guilherme, em nome de todo o Motorsport.com. Valeu, vamos incomodar ao longo da temporada e outras vezes. Obrigado demais uma vez mais, Lito. Eu que agradeço, e a palavra incômodo está totalmente deslocada, pelo contrário, é um prazer muito grande participar aqui e conversar com vocês, meus amigos. Eu que agradeço. É isso aí, ó, galera. Vocês estão conosco no YouTube, confere também no canal do Lito Cavalcante. Só se pesquisar Lito Cavalcante, você acha o canal. Também muito conteúdo interessante por lá. E aproveito para pedir a curtida para você que está nos assistindo, inscrição no canal caso ainda não sejam inscritos, notificação ativada, além de seguir a gente em todas as redes sociais e, claro, ouvir os nossos podcasts e tudo mais. Lito Cavalcante, muito obrigado. Guilherme Longo, especialmente obrigado a vocês que nos acompanharam nesse bate-papo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.